Olá, está no ar o Conexão Futura na tela do seu canal Futuro e você encontra com a gente também no site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você assiste a todos os episódios do nosso programa. Está em destaque para você a nossa entrada sobre ações que estimulam o empreendedorismo nos refugiados que vivem no Brasil. Projetos que estimulam, então, a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho e também a geração de renda dessas famílias. Aqui no nosso site você acessa também as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal no YouTube. Bem, o Conexão Futura de hoje começa com um tema muito interessante, a formação de jovens críticos e com interesse pela leitura e pela escrita. Nós vamos conhecer as ideias e os desafios do projeto Pequenos Grandes Escritores, que tem movimentado escolas públicas e particulares aqui no Rio de Janeiro, complementando o aprendizado de língua portuguesa e também literatura. E olha, não são poucos os alunos que já até se arriscaram em colocar ideias no papel. Inclusive, vários livros já foram publicados. Quem traz os detalhes para a gente é o Ricardo Alexandre Monteiro, diretor do projeto Pequenos Grandes Escritores, que está aqui ao meu lado. Ricardo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. É um prazer conversar com você. Ricardo, o projeto Pequenos Grandes Escritores já existe há 6 anos. Conta um pouquinho do que se trata e qual é o objetivo, então, que você realiza por meio dessas oficinas nas escolas do Rio. Esse projeto começou com uma veia comercial, né? Através da minha empresa, oficina de livros. Eu desenvolvo livros em escolas particulares, em que as escolas, os alunos escrevem as histórias deles baseados num tema. Só que eu vendo o resultado na escola particular, eu acho que toda empresa, se possível, dentro da sua formação, tem que ser social. Então, comecei a fazer esse projeto nas escolas públicas, sem cobrança, né? Eu pego da particular e reverto um pouco da verba do que eu ganho, do lucro eu tiro e vou numa escola pública e faço gratuitamente, nos mesmos moldes, só que levando uma equipe mais completa, né? Como é que funcionam essas oficinas, né? Qual é a proposta do trabalho? Nossa proposta a gente trabalha com incentivo à criança em ela desenvolver um tema esse que a gente oferece a eles, né, temas que são de importância na comunidade que eles vivem, e através desse tema a gente começa a desenvolver eles esse gosto pelo escrever e pelo ler, né, que são processos que estão muito ligados, né? A partir do momento que você começa a ler, você começa a escrever melhor e assim sucessivamente. Então a nossa ideia é realmente desenvolver essa capacidade deles de botar essas ideias de uma forma mais presente para eles, que mais presente que um livro, e ele vê aquilo que ele escreveu junto com os colegas deles, e aí também há troca entre eles, né? Porque um leu do outro, nós somos muito curiosos, né? E é uma forma de exteriorizar o sentimento também. Sim, exteriorizar coisas que eles às vezes não falariam, mas eles escrevem. Muito entendeu? legal. Então, é incentivar esse pensamento, essa energia que eles têm dentro deles. A gente separou algumas fotos para mostrar aí para você que está em casa, do projeto, então. Vamos colocar aí, se o Ricardo puder ir falando um pouquinho do que essas fotos representam. Em que escola, por exemplo, são essas oficinas? Essa daí é na Frederico Ayer, que é uma das escolas da Cidade de Deus. Essa é a Janaína, que está ao fundo, ela é a pedagoga do projeto. Ela tem uma pedagoga em que a gente faz a abordagem na escola. A professora está ali também, a professora da turma, ela participa. O nosso projeto é inclusivo, não só dos alunos, mas como de toda a escola, porque a gente entende que essa é a casa que vai fazer realmente essas crianças crescerem como cidadãos. Quer dizer, né? os próprios funcionários também acabam produzindo o texto. Não, nesse caso ainda não. Isso é até uma boa ideia. Obrigado, gostei disso aí. Isso é bom. De nada. Porque a gente entra incentivando eles e isso contamina a escola. Eles fazem o evento pra gente, né? Isso aí foi feito por eles. Eles enfeitaram a então, sala. no sentido da participação dos funcionários e professores na organização desse trabalho também. Assim, a gente e não... de outros
outros, né, paralelos a esse. Isso é uma coisa que vai, essa semente que a gente planta que vai passando para eles, né? Eles fizeram cartas para a gente, são cartinhas que eles fizeram do sentimento deles Bonitinho, de participar com a gente nessa construção dessas histórias. Aí os livros, a gente fazendo a entrega, os certificados que a gente também fornece. Qual é a emoção do aluno que recebe, então, um livro que tem ali a sua história, Ricardo? Olha, realmente, o problema é que a gente se contamina tanto de emoção, né? Você tem que parar no momento e conseguir olhar para ele e segurar a sua, né? No caso específico da Cidade de Deus, ou de outras escolas que a gente fez, é um momento de realização pessoal muito grande para eles. Eu vi crianças chorando, eu vi crianças assim meio, meu Deus, o que é isso? E quando elas veem o livro realmente, elas entendem a importância do estudar, a importância da escola, a importância de se dedicar, de fazer coisas novas, né? A gente entra com um processo que é um processo para eles entenderem que as coisas novas podem, a tecnologia, tudo isso pode, de uma forma, ter uma ligação e levar eles para um futuro melhor, uma construção melhor, né? Da própria autonomia e identidade também dessas crianças. Deles começarem a entender que eles podem escrever, né? Então, uma coisa assim meio batida, eles podem escrever uma própria história deles a partir de agora. Reescrever sua própria história. Agora, perfeito. Ricardo, a gente sabe que muitas vezes, né, o interesse pela leitura e pela escrita, a gente tem aí milhões de professores, né, que trabalham isso constantemente no seu cotidiano em sala de aula. Quais são as táticas, né, que vocês utilizam pelo trabalho? De que maneira vocês acabam atraindo os estudantes também para a participação das oficinas? Primeiramente, o envolvimento da Janaína, né, que é a pedagoga, ela tem uma linguagem que eu não sei nem como te descrever. Né? Ela captou muito bem o meu sentimento do projeto e como ela interage com eles é de uma forma muito própria. A gente tem que falar na linguagem deles. Não adianta entrar, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não. Então a gente trabalha com um tema que é de importância, a gente discute com eles um tema, a gente se apresenta para ele, a gente se torna parte da turma, integrante, é o tio, a tia Janaína, o tio Ricardo, e eles vão desenhar e vão escrever. Então, tem muitos que gostam de desenhar, mas não gostam de escrever. Mas aí a gente explica, se você desenha, o escrever vai surgir. Às vezes é que eles escrevem bem, mas não desenham. Então, a gente interage com eles exatamente jogando isso para eles, criando um certo desafio, né? Que às vezes o colega do lado desenhou bem e escreveu, ele só desenhou, ele quer escrever também. Então, a gente percebe que há uma certa competição internamente de todo mundo se integrar. Teve um caso muito engraçado de uma dessas escolas, agora não sei qual, da Cidade de Deus, que o menino falou, tia, eu não quero fazer nada. Eu falei, tudo bem, você não precisa fazer. Não, obrigado. Mas eu falei para ele, a vida da gente é feita de escolhas. Você escolheu não fazer, ótimo, beleza. Aí eu fiquei observando. Ele viu os outros fazendo, o que no final deu? Ele fez. Ele sentiu excluído, ia ser muito excluído do processo. Claro. E eles querem estar dentro do processo. E a criança tem essa coisa, né, do fazer parte de um grupo, né, acabar imitando, né, ser da turma. Agora, Ricardo, quais são, esse trabalho permite que eles exercitem diferentes linguagens ou diferentes formas de linguagem, prosa, poesia, quais são os tipos, né? A produção textual, ela é mais baseada em quê? Olha, você falou uma coisa, tocou num ponto bem inteligente e interessante. Realmente, nessa questão agora da Cidade de Deus, que a gente trabalhou com 4 escolas, 8 turmas, 240 crianças, mais ou menos. É muita gente. Teve bastante texto que a criança escreveu em forma de poesia, alguns contos, outros narrativas, outras ideias assim bem separadas, como fosse até, vamos dizer assim, uma fala de teatro. Então, isso aí a gente observou muito bem, que essas características de cada um, e muitas vezes esse texto tem uma relação com a ilustração da criança. É um processo em que eu e a Janaína, a gente vai analisando os textos, né, e você vai compreendendo a ideia até da região onde eles vivem. Porque como foram 4 escolas, mas em situações diferentes, que a Cidade de Deus é muito grande, você tem 4 realidades diferentes. Então o texto de uma é mais poético, da outra é mais
vamos dizer assim, mais policial, aquela coisa mais pesada. Teve textos muito pesados. Ele acaba trazendo para o texto Sim, dele a realidade dele, do entorno onde ele vive. De onde ele vive. Eu quero mostrar para você que está em casa, então você que está acompanhando a nossa entrevista, o site do Pequenos Grandes Escritores. Pode ser também, por que não, uma inspiração para você, educador, educadora que está assistindo ao nosso programa de hoje, se inspirar então nas oficinas realizadas então pelo Ricardo e a equipe do Pequenos Grandes Escritores, e você também, gestor escolar, se quiser conectar o Ricardo, tá aí para você então o site para você conhecer um pouquinho mais do projeto. Ricardo, para a gente finalizar, qual é o retorno que as escolas têm, né? Quais são as transformações que as escolas dão para você como retorno após a realização dessas oficinas? Teve uma escola que retornou para a gente. As turmas ficam diferenciadas. Essas crianças dessas turmas se diferenciam das demais, né? Então há uma certa interesse das outras turmas em entender por que elas participaram também. Então elas começam, os livros a gente deixa na biblioteca da escola, então os outros alunos das outras turmas vão ler esses livros também, e eles começam a produzir os textos deles, começam a produzir outras histórias. Isso é uma outra etapa que a gente deve voltar também para coletar outras informações, sem contar que a gente muda, isso eu posso falar com certeza, a direção, os pais, é um projeto que não trabalha só com um aluno, acaba se expandindo. Influenciando a família toda. Muito legal, Ricardo. Olha, parabéns pelo projeto, Obrigado. Lindo, muito bacana, viu? Um abraço para toda a equipe, viu? Tá, muito obrigado. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre outro movimento cada vez mais presente nas escolas, o de estímulo à produção de poesias. Tem muito estudante criativo escrevendo versos e os adultos por perto também acabam sendo estimulados. Você, claro, não pode perder esse bate-papo. A gente volta então daqui a pouco com mais Conexão Futura. Até já!